Ilustres amigos do canal, tudo bem? Provavelmente o vídeo mais interessante e mais polêmico do canal sobre marcação a mercado. Eu vou detalhar para você uma estratégia para que você avalie se faz sentido no seu portfólio para você ganhar muito com a marcação a mercado. Vini Invest, o canal que investe em você para que o seu conhecimento traga lucro concreto nos investimentos. Vamos lá! Eu quero começar esse vídeo de hoje trazendo uma análise rápida a respeito da marcação a mercado em 2023. E depois eu vou passar cada um dos 5 passos da estratégia. Muita atenção para o último passo, que é o quinto. Eu garanto que você não o viu em nenhum outro canal. Muito bem, supondo que você quer fazer marcação a mercado e comprou aí o IPCA 2045. Eu peguei uma data aqui de janeiro, que a taxa estava acima de 6%. Veja, se você tivesse comprado no dia 19 de janeiro e vendido agora no mês de agosto, mais ou menos quando eu gravo esse vídeo, você teria aí uma rentabilidade de mais de 30% em menos de 7 meses. É isso mesmo, mais de 30% comprando 19 de janeiro e vendendo no dia 15 de agosto. Mas será que vale a pena? Será que essa é uma boa lucratividade? Veja que tiveram melhores, eu encontrei outra de 31,1%. Enfim, mais de 30% em somente 7 meses. Lembrando, a nossa taxa Selic está próxima de 13. Você estaria ganhando aí uma taxa Selic para 2 anos e meio. Vale a pena ou não vale? Se você se assustou com essa rentabilidade, eu quero te mostrar essa aqui agora, que é do Tesouro Renda Mais. Esse Renda Mais que eu coloco aí na sua tela é o 2065. É o título mais longo do Tesouro Direto. Olha, se você tivesse comprado no primeiro dia, logo quando lançou esse título, e fosse olhar também para o dia 16 de agosto, a rentabilidade, eu vou dar destaque aí para você na sua tela, 71%. Você não ouviu errado. Você teria comprado por R$ 169 e vendido por R$ 289. Em outras palavras, a marcação a mercado é uma realidade no Tesouro Direto. Mas da mesma forma que você pode ganhar, você pode perder. Por isso que eu montei esse vídeo aqui específico. E ele vai trazer informação de qualidade para você nesses 5 passos para você entender mais de marcação a mercado. Primeiro passo, que eu diria que é a base da marcação a mercado, é você entender quais são os títulos mais adequados. Primeiro, são os títulos mais longos. Você viu que eu peguei o maior vencimento do IPCA principal e também o maior vencimento do Tesouro Renda Mais. Quanto mais distante o vencimento, maior a possibilidade de você ganhar com a marcação a mercado. Além disso, é bom você ficar de olho nos títulos principais. Então, quando estamos falando de pré-fixado, é o 2029, que na data que eu gravo esse vídeo está 10,87. Já dos IPCAs mais longos é o 35 e o 45. Mas como eu te mostrei, o Renda Mais 2065, que é esse que eu te mostrei na tela, ele é o título mais longo que nós temos, porque ele começa a pagar em 2065, só que só vai terminar de pagar em 2084. Vini, mas eu não devo estar vivo até lá. Eu sei disso. Por isso que eu te mostrei que a possibilidade de ganho de 70% foi em menos de 7 meses. Para você entender que ele é um título extremamente explosivo. Então, o primeiro ponto é você identificar qual desses títulos você vai escolher para marcação a mercado. Priorizando, então, os títulos com vencimentos mais longos. Segunda grande questão, ou segundo grande passo para você ganhar na marcação a mercado, é você entender que ele pode te gerar grandes oportunidades, mas também grandes riscos. Presta atenção. Vamos supor que você já escolheu o título e você fez uma compra com a taxa de 5,60, que é mais ou menos a taxa que está aqui agora. O que acontece se essa taxa cair, por exemplo, para 4,6? Você comprou com uma taxa e ela caiu ao longo de um determinado período. Se a taxa cai, o preço aumentou. Em outras palavras, você ganhou com o preço, porque se o preço aumentou, você tem essa diferença. E isso seria, então, o seu lucro na marcação a mercado. Então, grava bem,
Taxa caiu, preço subiu, o seu lucro fica bom. Por outro lado, tem o risco. Qual é o risco? Nesse mesmo caso, você comprou com a taxa de 5,60. A taxa subiu, por exemplo, para 6,6. Eu adotei o mesmo parâmetro, queda de 1% e alta de 1%. Veja, o que acontece? Se a taxa sobe, o preço caiu. Então, nesse caso, você comprou com preço aqui e ele veio para baixo. Essa diferença de preço seria o seu prejuízo na marcação a mercado. Eu estou te mostrando isso para não dizer para você que marcação a mercado é somente ganho. Você tem que estar disposto a essa possibilidade, a esse risco também de perda. É por isso que eu falo que marcação a mercado é consequência de um bom investimento. Comprar com uma taxa baixa e também um preço interessante. Aliás, corrigindo, comprar com a taxa alta e o preço baixo, porque aí a sua chance de ganhar é muito clara. Se você não ganhar na marcação a mercado, você vai levando o título até o vencimento ou vai prorrogando a sua expectativa de resgate. Então, avalia muito bem esses dois pontos iniciais. O terceiro é com relação ao prazo. Muita gente faz compra de títulos e quer ganhar então em meses, como esse exemplo que eu te mostrei do 2045 e do Renda Mais. Eu quero te dar a minha opinião. E aqui já começa a polêmica. Por isso, deixa aí aquele super like, porque olha, é gratuito e o intuito aqui é sempre te ajudar. Olha aí que interessante. Na terceira característica, terceiro passo, eu estou dizendo para você: planeje-se para o médio e para o longo prazo. Então evite prazos menores que 2 anos. Não posso vender? Pode. Eu estou dizendo a palavra evite. Por que evite? Porque se você ficar com o título mais de 720 dias, que é aproximadamente 2 anos, olha aí a alíquota de imposto de renda. É a última que você tem, é 15%. No caso do exemplo anterior que eu te mostrei, você ficou mais de 6 meses. Então você entrou na segunda alíquota, vai pagar 20% de imposto de renda. Aquela rentabilidade que eu te mostrei vai precisar ser deduzida. Ela é bruta. Quando ela cair para líquida, você vai perder um pouco mais. Então veja aí que a importância de você entender sobre a questão de pagar menos imposto de renda. Mais de 2 anos, você já está pagando a menor alíquota. Além disso, dentro desse terceiro passo também, tem o efeito dos juros compostos, que é a chamada bola de neve da economia financeira. Quanto mais você deixa o seu investimento rendendo, maior é o impacto dele. Olha, por exemplo aí, no Tesouro Direto, quando você faz um investimento, todos os investimentos são sobre juros compostos. Então, olha aí, se você investiu 100 mil, uma taxa, por exemplo, de 11%, no primeiro ano, 111 mil. Ok. No segundo ano, começa a olhar aí. Os juros simples dariam uma pequena diferença dos juros compostos. Mas olha para a última linha, um prazo, por exemplo, de 10 anos. Você teria R$ 283 mil juros compostos. Se fosse juros simples, 210 mil. 35% de diferença. É uma diferença bem expressiva se você tiver essa visão de médio para longo prazo. Então entenda como é que funciona o benefício tributário e o efeito dos juros compostos. E planeje-se então para um prazo superior a 2 anos. Continuando, agora mais uma parte polêmica. Abra conta em mais de uma corretora. Mas por que isso? O Tesouro Direto tem uma regra que é chamada como PEPs. Primeiro que entra é o primeiro que sai. Se você investir somente em uma corretora, e vamos supor que você comprou 2045, no primeiro movimento pegou uma taxa média, depois pegou uma taxa baixa. Quando você for resgatar, o primeiro a ser resgatado é o primeiro que você investiu. Você não pode escolher qual o título que você vai resgatar. E muita gente pergunta, mas isso se mistura os títulos? Não. Para cada título você tem essa regra. Então não há mistura de resgate. Se você comprou 3 vezes o 2045, o primeiro que investiu é o primeiro que vai sair. Só que se você abrir uma conta em mais de uma corretora, aí você pode ter uma estratégia interessante. Eu aqui não estou indicando nenhuma corretora. Eu só estou te mostrando que no Tesouro Direto você tem uma infinidade aí de corretoras, são dezenas. E como você pode escolher? Primeira questão, a corretora tem que ser taxa zero, não pode cobrar nada. Então, antes de investir, verifique se ela é taxa zero. Segunda questão,
prazo de repasse em D0. Ou seja, você pediu, libera logo o seu dinheiro na conta. A corretora não fica segurando o seu dinheiro. E o terceiro critério que eu acho importante, mas não é o principal, é o investimento pelo próprio site do Tesouro Direto. Algumas corretoras permitem e outras não. Mas quanto a esses dois primeiros pontos, eu quero te mostrar aqui no Tesouro Direto para você entender. Olha aqui a plataforma do Tesouro. Quando você entra aqui no alto, no menu, o segundo menu à direita chama Conheça. Dentro dele, a terceira opção chama Bancos e Corretoras Habilitados. Quando você clica e baixa a tela, você vai ver essas informações. Por exemplo, essa primeira corretora aqui, veja que ela cobra uma taxa de 0,30. Volto a dizer, fuja de corretoras que cobram qualquer tipo de taxa. Repare que a grande maioria não cobra taxa, mas tem algumas que ainda fica com seu dinheiro um período de tempo. Então você tem que buscar aqui uma corretora taxa zero e também prazo de recurso de 0 dia. Eu volto a dizer, esses dois são pontos importantes nesse seu quinto passo na marcação a mercado, porque assim você vai poder distribuir os seus títulos ao longo das corretoras, que é o quinto passo importantíssimo. Talvez o fundamental é esse agora, o quinto passo da estratégia, que eu chamei de estratégia do DCIL. Se você não conhece, nós temos aqui no nosso canal o painel do Tesouro Direto. Essa ferramenta única da internet que você tem acesso a todos os títulos do Tesouro Direto, mesmo aqueles que estão disponíveis só para venda. Você pode consultá-los um a um, filtrar aqui na direita por qualquer período de tempo. Enfim, aqui você pode traçar uma estratégia, que é essa que eu vou te mostrar agora. Só que antes, eu vou deixar o link aqui no alto do Clube de Membros. Se você entrar para o Amigo Pleno ou para o Amigo Consultor, você vai ter esse painel e vai compreender na prática como é que funciona essa estratégia. Vamos voltar para lá para você entender melhor então. Vamos supor então que eu fiz um filtro aqui de um título hipotético e esse título tinha então a média da taxa de 9%. Ele chegou a ter uma taxa de 14% e eu quero te mostrar essa parte verde aqui embaixo. Olha o primeiro DCIL. Entre os 10% melhores taxas, a taxa começa em 13,5%. E é aqui que vem a estratégia do DCIL. Você pode, por exemplo, definir que quando o título chegar nas 30% melhores taxas, você vai fazer a compra dele. E o painel te permite fazer esse filtro. Você coloca lá a taxa e ele te mostra exatamente em que percentual está. Você não acredita? Eu vou te mostrar. Baixando aqui o painel, você vai colocar a taxa que você desejar. Por exemplo, se você colocar aqui uma taxa de 10%, ele automaticamente vai fazer a conta e mostrar para você. E você vai entender como é que você pode chegar nessa estratégia do DCIL, identificando as melhores oportunidades, olhando para o histórico do seu título. Eu vou voltar já já aqui no painel enquanto ele carrega. Então veja, você, por exemplo, poderia fazer um investimento quando as taxas históricas chegassem nas 30% melhores taxas. Nesse caso, do exemplo que eu estou trazendo, começaria em 11,94. Então você falaria, opa, essa taxa é uma taxa que eu quero. E, por exemplo, poderia fazer 50% do seu investimento quando chegasse nessa taxa que você julga ser excelente. Depois, se a taxa continuar subindo e ficar, por exemplo, entre as 20% melhores, você vai identificar que vai ser em 12,43. E aquele valor que você tinha separado para investir nesse título, você poderia aumentar mais um pouco, chegando a 80% do total que você gostaria de investir. E por fim, se ela chegar nas 10% melhores, que seria nesse caso prático 13,5%, que é essa taxa excelente da cor verde aqui no centro, você investiria 100% do que você desejaria para um determinado título do Tesouro. Olha aí, a estratégia de compra mostrada para você de uma maneira prática para que você possa avaliar se faz sentido na sua estratégia. Antes que você pergunte, ok, Vini, mas aí eu comprei e eu não vou saber quando vender. Tá aqui também uma possibilidade para você. Se por um lado você tem como identificar as taxas boas, tem também como você ver as taxas piores. Então quando chegasse nas 40% piores, que nesse caso seria uma taxa de 8%, por exemplo, você poderia vender 50% do total e venderia
o restante quando chegasse então nas 30% piores, que seria com a taxa continuando a cair. E aí você tem uma estratégia de investimento bem interessante para ganhar na marcação a mercado. Aqui não é indicação, é tentar te ajudar para que você, investidor, aprenda cada vez mais. Só que ainda não acabou. Antes, dá aí aquele super like, porque eu falei, esse vídeo é polêmico e é diferenciado. Você tem a sua estratégia? Se você tem a sua estratégia, coloque aí nos comentários que eu quero te apoiar, dizer se ela é boa, se ela é ruim, o que é que você está pensando. Para finalizar, alguém vai dizer, ok, mas depois que eu vendi e a taxa ficou baixa, o que é que eu devo fazer? Tem algumas possibilidades. Eu aqui vou trazer só duas para trazer ainda mais polêmica. A primeira delas é você pensar em investir em títulos que pagam juros semestrais, porque aí a cada 6 meses você recebe um valor e talvez a taxa vá mudando ao longo do período e você possa ir reinvestindo novamente, para você que gosta da renda fixa. Agora, se você gosta de diversificar, se a taxa estiver caindo e estiver realmente baixa, o que isso significa? É que muito provavelmente os juros, a nossa taxa Selic também vai estar baixa e a bolsa de valores, a renda variável, vai estar mais atrativa, fundos multimercados mais atrativos. Em outras palavras, as oportunidades vão se abrir e eu acredito que isso pode abrir boas oportunidades para você diversificar o seu portfólio. E eu estarei aqui para poder te ajudar e mostrar as oportunidades de investimento no Clube de Membros. Por isso, se você tem interesse mesmo, clique na descrição desse vídeo, tem acesso ao painel, entenda melhor essa estratégia de uma forma prática. E se ficou com alguma dúvida ou crítica, coloque aí nos comentários, porque esse vídeo é realmente diferenciado. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que vocês aproveitem muito o tempo em família. Um abraço e até o próximo vídeo.